estamos voltando aqui com o Rádio Revista Cidade, recebendo o Rodrigo Gesser, que é o diretor do Cine, aqui conosco. E claro que o assunto nesta quinta-feira tem muito a ver com esse período importante do comércio de Brusque da região, que é um período de contratações para trabalhar em vários setores, restaurantes e principalmente no varejo, né? Seja bem-vindo, Rodrigo, bom dia. Mais uma vez, bom dia, Dirley, Valdomiro, Felipe S, Rodrigo. Ontem a gente tava aí fazendo um batendo papo, batendo bola. Estamos aí. Gostou? Foi bom? Foi bom, bacana. Sempre muito bem recebido aqui. Foi bom pra você? Sempre... Foi bom pra você. Foi bom. Foi ótimo. Foi ótimo. Já começamos com a resenha, né? Não, mas... Gostou, Rodrigo? Eu gostei. Foi bacana. Tomara que volte. Show. Foi legal. Obrigado. Ô Gesser, diz aí pra gente, como é que tá a movimentação no Cine em relação a oportunidades de emprego para esse setor, que muitas vezes até é uma oportunidade temporária, não sei como é que... O que já está aparecendo? Você acha que a movimentação é grande, a necessidade é grande aí do pessoal? Olha, Dirley, a gente estava fazendo até, já vim, né, pensando para trazer alguns fatos e informações, né, índices com relação a isso também. A gente tem uma baixa, né? É um período que a gente sempre espera por contratações, pelas empresas estarem ofertando, né, mais vagas nesse período aí, por época de Natal, maior a flexibilidade do horário também, né? Ter um horário maior, digamos, para atendimento, mas é ao contrário, a gente não vê, né? Eu estava levantando isso ontem, a gente tem poucas vagas ali, praticamente baixíssimos, assim, só se de repente tá já numa vaga normal, né? Que as empresas vêm contratando, não só para esse período. Ela vem já pensando numa estratégia para ampliar isso, para de repente fazer uma contratação agora, as vagas que a gente tem lá, pensando já para o futuro. Mas especificamente para esse período de Natal, né, essas vendas de final de ano, vamos falar assim, a gente não tem quase oferta de empregos, pelo menos que a gente recebeu no Cine, né? Tá, que vocês receberam a vaga, porque a gente sabe, por exemplo, que... Mas aí uma questão só, tô falando um comentário, né? Existem mercados, principalmente, não sei se mercado passa para vocês lá no Cine, alguma coisa em mercado. Passa. Porque no mercado, eu vi mais de um, inclusive, com cartaz, venda para Natal, né? Para final de ano e esse tipo de vaga, vaga temporária até, né? Sim. Que depois até pode ser que a vaga temporária, depois ela vire uma vaga definitiva, né? É o que a gente tem, essa rotatividade, né? Mas a gente praticamente, assim, efetivamente, não tem chegado pra gente grandes ofertas aí para essa época de final de ano, respondendo a pergunta inicial. E aqui você avalia aí que isso se deve, o Gesser? Olha, isso porque eu imagino que pelo período, nós já estamos entrando em dezembro, segunda-feira já é dezembro, isso já deveria estar encaminhado. Pode ser que semana que vem, de repente venha. O que você entende fazendo uma avaliação dessa queda aí, como você mesmo trouxe? Olha, a gente sempre tá trocando ideia lá com a nossa equipe também, mandar um abraço lá pra Fernanda, pra Manu, pro Silvio, pro Claudinei, principalmente ali no nosso setor do Cine, né? E a gente, de repente, vê se é uma estratégia da empresa ou ajustar alguns detalhes com relação à contratação, férias coletivas. Uhum. Então, por exemplo, a gente já sabe que de repente o Valdomiro vai sair para férias, mas eu já tenho de repente o Felipe contratado. Então eu consigo organizar isso já durante o ano. Para essa época eu não ter que de repente contratar mais alguém especificamente só para o período de Natal. Pode ser esse detalhe também, né? Outra, a gente vê muito, a gente falou na última entrevista que eu tive aqui falando sobre vaga de emprego, né, Dirley? Que era com relação às vendas online. Então isso mudou muito. Então o pessoal, de repente, pode ser que a gente vai ver algumas lojas que não vão estar fazendo, de repente, aquele horário de Natal, dependendo da situação, ou vão, de repente, mudar um pouco ali, né? Começando, de repente, a abrir um pouquinho mais tarde, dependendo, são soluções ali, porque efetivamente a gente não vê essa crescente com relação a vagas temporárias nesse final de ano, ofertas de vagas temporárias. E a gente vê até o próprio comércio local indo muito para o online, né? Sim, o que antes era algo, empresa lá do outro lado do mundo, hoje não, hoje o próprio comércio também está aderindo, né? Também a esse, o que acaba impactando diretamente também, né? Sim, mudou, a gente falou no outro também, né? A gente teve a gente tem lá, obviamente, no guarda-chuva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, a sala do empreendedor. Então é um fator que antes a gente tinha, né, aquele profissional autônomo, hoje tem o MEI, muito mais facilidade, a gente é destaque nisso também, mandar um abraço lá pro Diego, Samuel também, o André Felipe, da Sala do Empreendedor, porque eles têm feito isso com muita agilidade. Então quem realmente quer abrir MEI, não é só abrir, né? É dar orientação, eles passam realmente a orientação para o pessoal entendendo como funciona o MEI,
conseguindo se portar nisso também, porque não adianta, né? A gente fomentar a abertura do MEI, daqui a pouco o cara volta amanhã lá e fala, não, poxa, quero cancelar o meu MEI. Né? Então não adianta, a gente tem um número de abertura, mas tem que ter um acompanhamento para que aquilo realmente funcione e fomente também o desenvolvimento econômico. Sim. Né? Se for por esse caminho. Recentemente a gente viu aí a Havan e até uma rede de supermercados fazendo uma ação. O Valdomiro disse que viu aí um cartaz, é isso? Isso, a Van fez um mutirão agora, recentemente, essa semana, essa né? semana foi. Eles estiveram com a gente também no feirão, participaram lá de maneira bem bacana também, a gente tem um contato com o pessoal lá do RH da Van também, e eles fizeram o próprio deles também, né? Tem também muito apelo na rede social, né? Eles têm realmente, é muito aquecida a rede social, obviamente, Luciano Hang, da Van, enfim, que acaba trazendo também esses colaboradores. Tem uma situação de emprego que para mim me chama atenção, que tem... Vou voltar para o caso dos mercados que estão oferecendo vaga de final de semana. Pra gente, Vaga de final de semana. Ó, você tá com fim de ganhar um extra só no final de semana, trabalhar sábado e domingo, tá aqui, tem um valor lá, até falar no valor. Não vou falar porque não tô lembrando. Vaga só de final de semana. Sim. É um contrato temporário, isso mudou muito, né? A gente vê que... Para quem trabalha durante a semana. Eu já ouvi outras pessoas vindo falar para mim, não, fiz um trabalho lá, um extra no mercado, trabalhei à noite como estoquista, e aí é uma possibilidade também, né? Dentro dessa rotatividade, essa mudança de mercado que a gente vê também, né? Então essa venda online também, hoje se vocês forem pegar, acredito que todos aqui comprem também online, poxa, eu posso escolher a agência que eu recebo de determinado marketplace, onde eu recebo, é um outro caminho também. Outras empresas aí, até pessoas como a gente tem, né? O Uber que a gente veio falando também, mas tem pessoas ali que fazem só entrega de mercadoria. Sim. O mercado vem mudando com relação a isso também, então é uma outra crescente, né? Que a gente tem que avaliar também. E aí você vê a necessidade nos comentários. Eu conversei recentemente com uma pessoa aí que está trabalhando no online, né? Está preparando o material para fazer a entrega. E diz que estão correndo atrás de gente para trabalhar e não consegue mesmo. Tem. Isso é um fator. Eu não sei se de repente a gente falou nisso na última vez que a gente teve aqui, até o Rodrigo tinha levantado, que eu lembro, com relação aos aluguéis, que a gente tem o aluguel alto aqui, as pessoas têm, quem vem para cá, né? A gente comentou isso também e eu fico sempre tentando acompanhar tudo, né? Assim, com relação à migração, e vocês vão lembrar também, né? Teve a primeira onda lá atrás, quando vieram pessoas que migraram do Rio Grande do Sul, depois a gente teve do Paraná, depois a gente teve realmente da Bahia, que tem algumas que a gente, por um momento vocês veem essa tendência, bastante nítida, né? Isso, bastante nítida. E agora a gente tem por último aí o pessoal do Pará, pessoal do Norte também, então vem muita gente de fora e tem essa rotatividade. Às vezes o pessoal sente muito o aluguel, o valor do aluguel, né? Na Zambuja cresceu praticamente, né? Eu passo lá, o Dirley lembra disso também, o shopping que era lá na Zambuja em 90, né? Sim. Que a gente era garoto ainda, né, Dirley? O Rodrigo também. E aquilo hoje realmente são kitnets, são apartamentos. São conjuntos enormes. E daí a gente não tem em Brusque também, né? Isso não só em Brusque, mas em outras, de vários governos já falando a nível federal, programas de habitação. Né? Que a gente não tem. Muita gente pergunta, poxa, quando vai ter Minha Casa Minha Vida? Isso depende do governo federal. Mas isso já não tem a tempo, porque realmente é uma demanda, um aporte grande de valor para fazer isso também. O que a gente tem visto e que de repente para ano que vem a gente vem tentando buscar as nossas secretarias lá que estão voltadas para isso, né? Gestão, enfim, para fazer de repente voltar para fazer um plano de habitação mais voltado para aluguel. Que é diferente de tu acessar, né? Tem essa possibilidade, algumas cidades já estão trabalhando nisso, e esse é mais ou menos um spoiler aí que a gente já pode comentar, que de repente vai estar sendo buscado com relação a isso, algo que seja um aluguel, ou seja, a pessoa vem, participa de um programa para temporariamente acessar um imóvel ali, temporário, até que de repente ela se estabilize com valor menor. Obviamente vai ter alguns critérios para isso, né? Tem que ser mais aprofundado, mas é uma ideia ali que tem já em outras cidades que já vem sendo trabalhado isso. Diferente do tu realmente adquirir o imóvel, né? No plano Minha Casa Minha Vida, né? Mas isso aí seria em torno de disponibilizado com que tipo de critério? Aí é um negócio a se avançar, né? Tem que ser mais trabalhado, tem que ser visto realmente. Isso é uma ideia. É uma ideia que se tem. Não está acertado ainda. Não está acertado. É algo que a gente vem querendo buscar, já tentando, né, ver com relação a isso. Daí vai ter que ter critérios, porque, por exemplo, vamos imaginar, né, fazendo uma hipótese rápida aqui, resumida. Vem alguém de outro estado. Essa pessoa viu que o aluguel está caro. Ela quer se estabilizar, ela procurou uma vaga de emprego. Então, alguns critérios para que ela tenha um acesso a um aluguel mais em conta, até que ela estabilize por um período também, né?
Daí, para a gente sair daquela modalidade dele acessar um imóvel como Minha Casa Minha Vida, né? Que vai ser dele. Ele vai pagar por uma quantidade de tempo aí, mas o imóvel é daquela pessoa. E isso ele vai ter um contrato temporário lá para fazer uso, né? Um valor menor, que tem que ser visto também, é uma ideia, né, Dirley? Eu acho que cabe, porque a cidade vem crescendo também e a gente vai estar trabalhando também para tentar buscar isso. Não sei se a tua pasta que vai cuidar disso ou assistente social? Como é que vai ficar? Não, aí vai envolver outras secretarias. Aí a gente tem que também, de repente, pode ser que envolva aí a pasta do secretário Volney, do José Henrique também, né? Que é buscar esses recursos, né? E ser trabalhado de maneira, como a gente pode falar aí, num conjunto aí, né? Das interdisciplinar. E interdisciplinar, bem colocado isso. Na faculdade a gente falava isso, né? Ô Gesser, essa situação de saída e entrada, né? Como é que está o nível de carteiras que estão deixando os seus assim, o equilíbrio desse mês de novembro? Já tem um levantamento, outubro, enfim, e até uma base para esse ano de 2025, como é que deve ter terminado de carteiras assinadas e demissões ou saídas, enfim? Olha, a gente começou o ano ali, esse saldo ele continua, né? A gente tem mais ofertas de vagas do que realmente pessoas contratadas, né? Isso a gente não consegue ainda equilibrar. Tem um saldo mas gente que deixa o emprego. Gente que deixa o emprego, a gente às vezes não consegue mensurar isso, né? Porque o que acontece ali? A gente teve um aquecimento ali quando a gente teve o feirão, que a gente chegou a bater 400 vagas, né? Porque daí, claro, teve um contato com mais empresas, as empresas vieram para participar do feirão, então a gente veio mantendo essa média de mais ou menos 400 vagas. Depois do primeiro mês ali, quando chegou, a gente fez o feirão em julho, em agosto a gente foi para umas 350, vamos falar assim. Aí depois em setembro foi diminuindo um pouquinho. Hoje a gente está com 259 vagas abertas em Brusque, né? A gente tem um outro levantamento que eu fiz para trazer aqui, que é com relação, dificilmente essa vaga, a gente tem 259, ela permaneça por mais de um ano. O que acontece é a renovação, né? A empresa contratou um motorista, aquele motorista ficou por 3 meses, ela preencheu a vaga, né? Então daqui a pouco esse motorista ficou só 3 meses, ela vai abrir de novo aquela vaga. Mas ela, então tem também, como a gente fala, a palavra, né, da vez, vamos falar assim, essa rotatividade, né? Mas o saldo, ele dá uma diferença aí da gente ter, né, tem mais ofertas, aí a gente tinha trazido no início. E tem vaga para, você falou de muita gente que até que vem, né, tudo mais, tem para vaga sem experiência? Tem vagas para experiência. A gente lançou, tem ali no nosso grupo, né, deixa eu só trazer aqui. Tem muitas vagas ali sem experiência também, né? Tem vagas, por exemplo, que exigem CNH. Teve até agora, a gente recebeu pessoas lá no setor de imigração que vêm de fora, né? Então as pessoas, a maioria, né? Tava numa, experiência comprovada, aqui pede só ensino médio, às vezes a CNH, ensino médio completo, né? Então tu pode ver aqui, vamos pegar essa vaga, né? Só para falar, atendimento de posto de gasolina, pede só o ensino médio, né? Não pede aqui uma experiência comprovada, fundamental incompleto. Então a gente tem uma variação grande ali, né, com relação a isso. Eu volto a frisar, a gente teve uma reunião com a CIB no início do ano também, com vários RHs lá também, o núcleo de RH da CIB, e eles falaram, poxa, né, o pessoal de várias empresas aí renomadas de Brusque, Fischer e outras tantas, que a gente colocou em pauta, de mudar um pouquinho, né, como o Rodrigo falou, já essa exigência, diminuir. Poxa, vamos pedir sem experiência, a pessoa vem, para a gente atrair esse candidato, né, que venha trabalhar na empresa, depois ele vai realmente galgando isso, né? Geralmente qual é o tipo de emprego que alguém oferece para quem não tem experiência? Aqui, esse que deixa eu só pegar aqui, por exemplo, auxiliar de limpeza, né? A gente trouxe ali auxiliar de cozinha, fundamental incompleto, né? Pessoas, principalmente, a gente tem vários, auxiliar de produção, fundamental incompleto, não pede experiência. Auxiliar, né? Auxiliar. Que ele vai de repente ter alguém lá que vai ser a pessoa principal que está fazendo aquela função e que de repente ele vai dando um suporte, né? E aí a gente vai ter vários ali que a gente tem com relação. Por exemplo, uma vaga dessa de auxiliar que paga mais, paga quanto? Tem aí uma... Trouxe esses dados também. A gente tem desde vagas ali que variam do salário mínimo, né? Que é o padrão. Sim. Aí variando entre 2.500, 3.000. Então você tem aí gente que pode trabalhar em alguma coisa que não possui experiência, mas pode chegar entre 2.500 e 3.000 reais. Isso. Vai depender muito da conversa ali com a empresa, né? É o que a gente, às vezes, essa informação a gente nem passa, né? Até legalmente, né? Vamos dizer, quando vem um candidato lá,
porque às vezes a gente tem informação ali da empresa, mas até para ele ter uma negociação com a empresa. Sim, né? Como a gente falou, o papel do Cine é fazer o meio campo, é ser aquele 10, né, Rodrigo? É pifar o atacante ali de frente pro gol, ou seja, colocar ele de frente com a empresa, né? E vice-versa. Então, quando ele chega ali, ele vai ter o contato com a empresa e vão ajustar. E tem muitas vagas ali que a gente tem, além do salário, benefício, né? Isso é algo que eu acredito muito que as empresas vêm fazendo, que é um atrativo, né, Delay? Tu tem um vale alimentação, tu tem um vale transporte, tem algum benefício de plano de saúde. E isso vem gerando também, né, em vários aí que a gente teve outros planos que a gente vem surgindo na cidade, tem uns mais icônicos, não vamos falar nome, mas algumas empresas vêm fazendo algum processo aí também, né? A telemedicina proporcionando isso também através de alguns aplicativos com relação a isso, ou seja, a gente falando de tecnologia, né? A gente falou de e-commerce, a gente falou de marketplace e até chegando na área da saúde, né? Ou seja, o colaborador ele tem um acesso lá a um plano de saúde que deixa ele tirar uma dúvida inicialmente, sem às vezes precisar se deslocar, né? E ele consegue de repente ter isso como um atrativo também. Muito bem, 8h45, algo mais aí, senhores? Não. Rodrigo, alguma coisa a mais? Só registrar aqui que o Xixa está dizendo que o Gesser bate muito no futebol. Ontem ele falou. Que o Gesser bate muito. Que pecado, nunca. Não, eu já joguei contra o Gesser. Não vi isso não, Xixa. Não teve isso, né? O Xixa queria mandar um abraço porque o Xixa é ali da Zambuja, gente boníssima também. E ontem ele falou, até não consegui falar, ele era muito amigo ali do meu pai também, meu pai que deixou ano passado ali, tem a barbearia também, uma figuraça. Gostava muito de futebol também, sempre na resenha, futebol, política, falando de vários assuntos também. E ano passado ele deixou, infelizmente, né? Faz parte do ciclo também. Mas mandar um abraço que o Xista acompanha também. E ontem o pessoal também me cobrou, a audiência de vocês é fortíssima. O pessoal do nosso, tem um grupo lá de uma equipe de pedal que vem se destacando. Uma hora tentar trazer o pessoal aqui para falar também, a MP Team, que teve agora em Timbó também, prova de mountain bike também, vem se destacando aí, teve a galera lá. Já deixa o contato aí pra gente que nós vamos fazer Vamos lá, tá no Instagram, MP Team. Sim, com certeza. A equipe é pequena ainda, tá? Estamos começando o processo. Mandar um abraço pra galera lá. Você faz parte da equipe? Faço parte. Faço mais da parte de marketing, né? Fiz ali a parte, a gente fez uniforme, material lá pra tentar dar um suporte também e fomentar. Bom, muito bem. Conversamos aqui com o Rodrigo Gesser, que é o diretor do Cine, né, para trazer aí uma atualização a respeito dessa entidade, essa instituição dentro do Serviço Público de Brusque, que muito interessa a todos nós. Ô Rodrigo, grande abraço, esperamos você, quem sabe 2026 você vai aparecer mais vezes aqui. Obrigado, Edilei, mais uma vez, Valdomiro, Felipe, Rodrigo, tamo junto aí, obrigado.